Que campeonato brasileiro bizarro! E vale lembrar que o Palmeiras elogiou publicamente essa mudança que a CBF fez na ocasião. Até o seu treinador também gostou da mudança e manifestou a aprovação àquela alteração. Portanto, o Palmeiras acaba sendo castigado, né? Mas não quero falar nisso, vocês depois entendam como quiser. Entramos com... Palmeiras aceitou o jogo do Santos, hein? Derrapou no pior momento da competição. Palmeiras aceitou o jogo do Santos, hein? Derrapou no pior momento da competição. Hoje na Vila não entrou em campo, todo respeito ao Santos, né? Mas jogou mal pra caceta o Palmeiras. Envolvido pelo Santos praticamente o jogo todo. O Brasão trabalhou muito pouco, né, gente? Diante de um Palmeiras que, mesmo com os desfalques, tem mais força de elenco, é muito mais ajustado que o Santos, né? Claro que o Vitor Roque na seleção fez muita falta, o Andreas Pereira, por exemplo, muita falta, né? Quem costura o jogo, e o Alan também, outro desfalque importante. Então o trio fez muita falta? Fez. Mas ainda assim, com o elenco que tem, precisa se impor, né? E não conseguiu. A posição na tabela escancara isso que eu estou falando. É mais ajustado, tem mais elenco. A posição do Palmeiras em relação ao Santos já prova isso, né? Só que hoje foi uma coisa absolutamente medonha. Palmeiras muito mal. Talvez tenha sido a pior atuação do Palmeiras no Brasileirão. Talvez tenha sido. Talvez vocês me ajudem a lembrar de outro aí. Flamengo bateu o Sport, já era líquido e certo, né? Ontem na Band eu apostei num 5-0 pro Flamengo. Tomou um gol, mas depois virou com 5-1. Agora, o Palmeiras sabe, todo mundo está cansado de saber. O semblante do Abel depois do jogo, né, mostrava que agora vai ter que parir um fogão de 6 bocas para perseguir o Flamengo, que dificilmente perde. O Flamengo tem só 4 derrotas. 4 derrotas na competição. Foi o time que menos perdeu. Então, você vai perseguir o Flamengo no Brasileiro, que raramente perde, e de quebra o mesmo Flamengo na final da Libertadores. Agora, para fechar, o Santos deu uma respirada nessa briga contra o rebaixamento, mas está correndo muito risco ainda. A tabela do Santos é muito embaçada. E falando em tabela, agora todos com os mesmos 33 jogos. E quando o Palmeiras tinha 2 jogos a menos, né, jogou os 2 e ramelou. Num momento crucial do Campeonato Brasileiro. Palmeiras pode, não estou falando que já era, pode ter dado adeus à briga pelo título nesse jogo da Vila. Viu o Flamengo abrir, praticamente, quer dizer, tirou o Santos da zona de rebaixamento e de quebra agora vai ter que perseguir o Flamengo, que é o time que menos perdeu. Tarefa muito embaçada para o Palmeiras do Abel Ferreira. Aliás, falando em Palmeiras de Abel Ferreira, hoje o Vojvoda mexeu e ajustou. O Palmeiras mexeu e dentro de campo não mudou nada. Beijo na alma. Isso é um tema que eu não entendo perfeitamente a tua pergunta, ela é legítima. Eu sou treinador de Palmeiras, jogo com os jogadores que tiver à disposição para dar o nosso melhor como foi hoje. Mas não quero falar nisso, vocês depois entendam como quiser. Entramos com uma equipa forte, corrigimos na segunda etapa. O que eu realmente lamento é ter que querer substituir o Aníbal e perceber que não tinha soluções no banco e um jogador que estava completamente de rastros. Eu sou um cidadão paulistano, não é? Consideram-me esse título, trabalho há 5 anos no Brasil. Foi muito bem recebido, sou muito grato ao futebol brasileiro, sou muito grato a todas as pessoas que me receberam aqui. Acho que o futebol realmente aqui está no gênese das pessoas que vivem aqui no Brasil. Vocês respiram futebol, as pessoas respiram futebol, as torcidas respiram futebol. E portanto eu acho, na minha opinião, que o futebol devia ser o embaixador daquilo que é o exemplo para a nossa sociedade. Já falei nisso várias vezes. Eu não sou ninguém para julgar o que se passou, essa não é a minha função. Eu só acho que o futebol tem que ser o embaixador daquilo que são os valores, daquilo que é o respeito, daquilo que é a ética, daquilo que é a educação para as gerações presentes e para as gerações futuras. Portanto, digo
com toda a certeza que futebol faz parte do vosso sangue, o futebol faz vosso nosso. E do que depender de mim, farei tudo o que eu conseguir para tornar o futebol melhor. Que campeonato brasileiro bizarro! É uma disputa entre Flamengo e Palmeiras, que é a maior disputa pelo título brasileiro, sem dúvida, nos últimos anos. Talvez a maior disputa da era dos pontos corridos. Palmeiras não jogou bem contra o Santos. Santos foi melhor durante grande parte do jogo. Vale lembrar, Palmeiras com 9 desfalques. E o Santos vence na Vila Belmiro. O Flamengo abre 3 pontos de vantagem do Palmeiras. Que bizarra essa disputa. Hoje, o Palmeiras do Abel Ferreira ficou devendo, na minha opinião. Eu sempre digo, os times reservas de Palmeiras e Flamengo, eles têm que jogar muita bola. Porque se a gente fala que são os melhores elencos, que são os elencos galácticos, que ganham fortuna, que tem substitutos, os times reservas, eles têm que jogar melhor. E hoje, o Palmeiras não jogou bem com o seu time reserva, mesmo com a entrada do Flaco no segundo tempo, não conseguiu ser melhor do que o Santos. E o Santos, num clássico em que a sua torcida fez uma festa surreal, vence na briga contra o rebaixamento e ainda tem 2 pontos positivos para o Santos. Ele se livra aí, né, um pouco dessa briga contra o rebaixamento, que vai até o fim do Brasileiro, mas ainda prejudica um dos seus maiores rivais. Flamengo, líder do Campeonato Brasileiro, faltando 5 rodadas, é a maior disputa da história do título nos pontos corridos, na minha opinião. Tá surreal. Ao vencer o Palmeiras por 1-0, o Santos não só deixou a zona do rebaixamento, como manteve o Flamengo na primeira colocação do Campeonato Brasileiro, posição que o clube carioca alcançou um pouco antes, ao derrotar o Sport do Recife por 5-1, rebaixando o time pernambucano para a segunda divisão. Para continuar na ponta da tabela, o Flamengo dependia de um empate ou vitória santista contra os palmeirenses. E o gol da vitória, marcado pelo Roleta já no finalzinho da partida, faz com que o Flamengo agora tenha 3 pontos de vantagem sobre a equipe do Palmeiras. Palmeiras muito desfalcado. Palmeiras que jogou na data FIFA, como o Flamengo. Evidentemente, jogar na data FIFA não é legal, não é correto. E isso aconteceu porque a CBF alterou o calendário, espremendo o Brasileirão, que terminaria dia 21 de dezembro para acabar no dia 7, e empurrou a Copa do Brasil para esse período posterior à última rodada da Série A. Essa mudança fez com que as datas de meio de semana de Copa do Brasil, que poderiam receber os jogos adiados por conta da realização da Copa do Mundo de Clubes, casos dos jogos dessa rodada entre Sport e Flamengo e Santos e Palmeiras, tivesse que ser disputado na data FIFA, porque as datas de Copa do Brasil deixaram de existir nesse período. A competição só volta em dezembro. E vale lembrar que o Palmeiras elogiou publicamente essa mudança que a CBF fez na ocasião. Até o seu treinador também gostou da mudança e manifestou a aprovação àquela alteração. Portanto, o Palmeiras acaba sendo castigado, né, jogando muito desfalcado e perdendo para o Santos, por conta dessa mudança da CBF. Mudança que gerou queixas do Flamengo e elogios do Palmeiras. Parece até um castigo.